Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Os benefícios da justificação. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será a bênção da graça justificadora. Em segundo lugar, vamos falar sobre as bênçãos do amor trinitário. Em terceiro e último lugar, vamos falar sobre as bênçãos da nova criação. Vamos então dar início à nossa aula de hoje, item número 1, a bênção da graça justificadora. A paz com Deus só é estabelecida pela justificação do pecador, declarado justo pelo Senhor, mediante a fé no sacrifício da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas o que significa ter a paz com Deus? Portanto, então, a primeira bênção da graça justificadora é a paz com Deus. E o que significa ter a paz com Deus? A paz com Deus relativa ao nosso destino final. O Espírito Santo nos revela de onde viemos e o que estamos fazendo no planeta Terra, para onde iremos quando o Senhor Jesus findar os nossos dias de vida terrestre. A paz na alma do salvo em Cristo Jesus vem quando ele tem a certeza que o seu destino final será de vida abundante e eterna com Deus, livre do juízo de Deus. Logo, em seu ser residem os seguintes pontos de certeza e de fé. Primeiro lugar, o salvo em Cristo por intermédio da cruz se reconciliou com Deus em um só corpo, e por isso não está sujeito ao juízo do Senhor, que imputará aos inimigos da cruz a condenação eterna. E nós podemos ler na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, versículos 11 a 16, o seguinte: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, antes que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, tendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Portanto, aqui nós somos salvos pelo Senhor Jesus, e não estaremos, por causa disso, sujeito ao juízo do Senhor. Como segunda condição de certeza e de fé naquele que tem a paz com Deus, no salvo em Cristo não há incertezas nem dúvidas de que Deus agora é o seu amigo, pois ele não pratica e nem se comporta conforme os valores mundanos que caracteriza uma inimizade com Deus. Carta de Tiago, capítulo de número 4, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Tiago 4, 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Constitui-se inimigo de Deus. Como terceiro ponto da paz com Deus, o salvo em Cristo tem agora um Pai Celestial, que cuida dele, protege-o e também o abençoa, sabendo que um dia viverá eternamente com o Senhor. João, Evangelho de Cristo, segundo escreveu o apóstolo João,
em seu capítulo de número 1, versículos 11 e 12, diz o seguinte: Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, a paz com Deus, relativo ao nosso destino final, e esta paz como bênção da graça justificadora, coloca o salvo em Cristo livre do juízo do Senhor. Coloca o salvo em Cristo sem dúvidas e com a certeza de que agora é amigo de Deus e que não se comporta segundo os valores do mundo. E coloca a paz com Deus no salvo em Cristo, porque agora ele tem um Pai celestial que cuida dele, que protege, que o guarda e que também o abençoa. Como segundo ponto da paz com Deus relativo à bênção dessa paz, ou seja, a bênção da graça justificadora traz a paz com Deus. E essa paz com Deus agora é relativa à nossa vida terrestre. O salvo em Cristo sabe que tem um poder que vem de Deus e por isso pode enfrentar toda e qualquer adversidade. E jamais será destruído. Olha aí, a paz com Deus relativa à nossa vida terrestre. Pode vir o que vier, sempre estaremos em paz, porque sabemos que não seremos destruídos. E isto está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos 7 ao 9, que diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Como segundo ponto da paz com Deus relativa à nossa vida terrestre, a paz de Deus nos oferece um desenvolvimento espiritual pleno, como resultado da qualidade da própria paz, como virtude do fruto do Espírito, nos proporcionando o bem-estar. No conceito geral, então, a paz com Deus é uma paz que nos traz alegria, que nos traz certeza de salvação, que nos traz a certeza da proteção, da bênção do Senhor sobre nós. Como segunda bênção da graça justificadora, a primeira foi a bênção da paz com Deus, a segunda será a bênção da graça e da esperança da glória de Deus. Através de Jesus, nós obtemos acesso à sua graça e à esperança da glória de Deus. Romanos, capítulo 5, versículos de número 2, diz assim: Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. No primeiro item da paz com Deus, era exatamente o versículo 1 que diz assim: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o que nós estudamos o primeiro ponto, primeira bênção, paz com Deus. E a segunda, no caso aqui, a graça e esperança da glória de Deus, que é exatamente o versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória do próprio Deus, ou seja, da glória de Deus. Quanto à graça de Deus, a graça de Deus, ou seja, a sua ação ao nosso favor, que graça quer dizer favor imerecido, ainda que não mereçamos, nos traz os seguintes benefícios. A graça de Deus. Primeiro, com o Senhor Jesus presidindo a nossa vida, estamos seguros, cônscios, que pelas suas mãos e pelo seu poder seremos protegidos dos dardos malignos atirados contra a nossa tenda. E aí nós podemos ler
João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 10, versículo 27 ao 29, que ele diz assim, João 10, 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Como segundo ponto da graça de Deus, é pela graça do Senhor Jesus que dia a dia nos fortalecemos espiritualmente para o enfrentamento das agruras da vida, que sabemos que estas jamais podem nos destruir. Agora vamos falando sobre a graça de Deus, vamos falar sobre quanto à esperança da glória de Deus. A nossa maior esperança dos salvos em Cristo Jesus é a grande esperança da volta de Cristo a este planeta, pela segunda vez, para arrebatar sua igreja e viver com ela eternamente no céu. A nossa esperança, como segundo ponto, como filhos de Deus, é um dia ter um corpo glorioso, que não possui limitação de espaço e nem de tempo, e também não estará mais sujeito ao pecado ou mesmo às intempéries da vida. A nossa esperança, como os servos do Senhor, é ver e ouvir pessoalmente o nosso poderoso e o nosso amado Deus. Bênçãos também de regozijo nas tribulações. Portanto, nós temos aqui 3 bênçãos advindas da bênção da graça justificadora. Primeiro, a paz com Deus. Segundo, a graça e a esperança da glória de Deus. E em terceiro lugar, a bênção do regozijo, da alegria nas tribulações. Se somos verdadeiramente de Cristo, temos que estar cientes de que as tribulações produzem paciência, a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E este ciclo só se efetiva quando o homem ou a mulher de Deus está cheio do Espírito Santo e com o transbordante amor de Deus derramado sobre si. Pois do contrário, se Deus não faz parte da nossa vida, as tribulações produzirão angústias, caráter não aprovado pelo Senhor e total desespero e desamparo na vida. Romanos, capítulo de número 3, capítulo de número 5, versículos 3 ao 5, diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. As tribulações da presente vida nos remetem a uma situação de angústia, de tristeza, muitas vezes a sensação de que tudo está perdido ou acabou. O cristão deve enxergar as aflições deste mundo como oportunidades de crescimento espiritual, de fortalecimento do espírito, de uma busca maior de sua santidade, de confiança, de fé em Deus e, do que é mais importante, a certeza da vitória sobre o mundo. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 16, versículo 33, diz assim: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Logo, a paz de Jesus nos traz esta visão de que a tribulação, ainda que doa na carne e na alma, nos traz oportunidade de termos uma maior sede pela leitura e meditação da palavra de Deus, pelo desejo ardente de orar, de jejuar e de se consagrar ao Senhor. Na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3,
versículos 10 ao 16, diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A visão bíblica para o enfrentamento das tribulações. Tribulação. A tribulação ela se caracteriza quando uma pessoa está em agonia, em aflição, em aperto, em martírio, em tormento, em condições de desespero, não contemplando uma saída ou solução dos seus problemas. Porém, é neste momento que o cristão, se achando sem forças ou fraco, deve enfrentar a situação com a força de Cristo. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. 12, na realidade, na segunda carta aos Coríntios, não é na primeira, é na segunda, no capítulo de número 12, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos falar agora um pouco sobre paciência ou perseverança, porque a palavra de Deus diz que as tribulações produzem paciência. Então, o que é paciência ou perseverança? Se enfrentarmos as nossas tribulações, não com autossuficiência, mas com a força de Cristo, então atingimos o estágio da perseverança, que em suma é a nossa capacidade de resiliência, ou seja, a nossa capacidade de resistência, sem se dobrar ou se entregar à situação aflitiva. E na carta de Tiago, capítulo de número 1, no versículos 2 ao 6, ele diz exatamente isso. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Mas a paciência ou perseverança, ela produz experiência. E a cada luta realizada contra as intempéries da vida, na base da força de Cristo, e não da nossa própria força, Deus nos aprova, no sentido de que pelos diversos enfrentamentos dos problemas, adquirimos maturidade espiritual, mais vivência experiencial com o Senhor, nos dando a oportunidade de ter um caráter moral e espiritual aprovado por Deus. E nós podemos ler isto na segunda carta aos Coríntios, em seu capítulo de número 8, versículo 2, que diz o seguinte, 2 Coríntios 8, 2: porque no meio de muita prova de tribulação,
manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. E a experiência, ela produz esperança. Então, o que é a esperança? A nossa aprovação diante de Deus cria em nós a expectativa de uma grande esperança, materializada pela volta de Cristo, pela condição de termos um corpo glorioso, não sujeito ao pecado, e a de viver eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, diz o seguinte: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Esta é a nossa grande esperança, a expectativa da volta de Cristo. Passemos agora a estudar o item 2 da lição, que fala sobre as bênçãos do amor trinitário. A maior prova do amor de Deus está na morte de Cristo na cruz do Calvário, onde um justo morreu no lugar dos injustos, resgatando os pecadores rebeldes que viviam no lamaçal do pecado, para a declaração de ser justo, ainda que não merecessem. Jesus foi provado pela morte, e aí está a demonstração de quanto Ele nos ama. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Éramos inimigos de Deus, e isto por causa do pecado. Porém, o Senhor Jesus, pela sua morte, nos fez amigos de Deus. E assim, nesta condição, somos aceitos por Deus, para no tempo presente vivermos em comunhão e em adoração com o Senhor. E no tempo futuro, vivermos eternamente no céu com o nosso majestoso Deus. Romanos capítulo 5, versículos 9 ao 11. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A ira de Deus estava sobre nós, mas agora estamos livres das seguintes sentenças. Em primeiro lugar, não seremos destruídos pelo Senhor na segunda fase da sua volta, ou seja, nos julgamentos das nações, para a destruição do Império Satânico. Em segundo lugar, não seremos condenados no julgamento final do grande trono branco. Em terceiro lugar, não iremos para o inferno para viver uma vida de sofrimento eterno. Passemos agora a estudar as bênçãos, o terceiro item da lição, que fala sobre as bênçãos da nova criação. O pecado de Adão suscitou morte física e espiritual. Pela herança adâmica, todos os homens nascem na condição espiritualmente de pecadores, ou seja, não nos tornamos pecadores, mas trazemos na essência da natureza humana a inclinação pecaminosa, e somos receptivos sempre a pecar, porque somos pecadores. Assim, a morte física e espiritual de Adão, bem como a de todos os homens, vem pelo ato de pecar. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz:
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando Adão e Eva foram criados, a intenção de nosso Criador, Deus Pai, era que Adão e Eva vivessem eternamente. E se Adão e Eva não tivessem desobedecido a Deus, certamente viveriam eternamente. Todos os homens hoje querem viver eternamente, não querem passar pela morte física. E é exatamente esta herança adâmica de querer viver eternamente que também temos para herdar o pecado. Fruto da desobediência de Adão. E por isso somos pecadores por herança. O pecado entrou no mundo por um só homem. E permaneceu no mundo sem a explícita atribuição de pecado, porque não havia lei. Mas na sua essência, os homens, desde Adão até Moisés, praticavam pecado, mesmo sem lei, transgredindo a lei de Deus, gravada em suas respectivas consciências. Romanos capítulo 5, versículo 13 e 14 diz: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. É através de Moisés que a lei de Deus chega para caracterizar e apontar formalmente o pecado no homem, bem como fornecer a salvação dos efeitos do pecado, ou seja, a salvação da condenação à morte eterna, através de Cristo, o Filho de Deus. A graça justificadora através de Cristo suscitou vida eterna. Deus é amor, mas também é justo. Ele é um Deus de justiça, e pela desobediência realizada pelo casal adâmico, ele proclamou severas sentenças sobre todos os agentes da criação, que até hoje gemem a um só tempo. Deus é misericordioso e demonstrou seu profundo amor para com o homem quando prometeu a vinda de um Salvador. E tipificou o modo de salvação do homem pela morte e pelo sangue de um cordeiro, Cristo, ao substituir as vestes de Adão e Eva, feita de folhas de figueira, por vestes feitas de peles de animal. Portanto, aqui já em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o Senhor já anuncia o Salvador. Já anuncia o sacrifício de sangue, de um cordeiro, de um Salvador, para propiciar o perdão dos pecados da humanidade. E por conseguinte, a salvação, a vida eterna para aqueles que creem no sacrifício de Jesus. O apóstolo Paulo ele faz uma comparação contrastante entre a ação pecadora do homem e a ação da graça do Senhor Jesus para com toda a humanidade, a saber. Então vamos ver agora, a partir do capítulo 5 da carta aos Romanos. No versículo 15 ele diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Portanto, aqui no versículo 15, a ação pecadora de Adão, ou seja, pelo pecado de Adão, muitos morreram. Mas em contrapartida, pela ação de Cristo, da graça do Senhor Jesus, muitos receberam a graça abundantemente. No versículo 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. No versículo 16 ele diz: por uma só ofensa de Adão veio o julgamento e a condenação eterna. Por muitas ofensas a Cristo
veio a graça e a justificação. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, no versículo 17, diz que por uma só ofensa de Adão veio a morte. Pela justiça e graça de Cristo, muitos viveram eternamente e reinaram com Ele. No versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Por um ato de ofensa veio a condenação de todos. Por um ato de justiça veio a justificação de todos. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Versículo 19. Pela desobediência de Adão muitos foram feitos pecadores. Pela obediência de Cristo muitos foram feitos justos. Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Versículo 20. A lei aponta o pecado no homem. Onde existe o pecado, existe a graça divina para aniquilar o pecado. Versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado, versículo 21, o pecado reina pela morte, mas a graça reina pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo. Concluindo a nossa aula de hoje, a queda do homem nos mostra o amor e a justiça de Deus, nos apresentando Cristo Jesus como o nosso único e suficiente Salvador e Senhor. A justificação pela fé em Cristo, ou seja, ser declarado justo diante de Deus, nos remete a um estado espiritual de santificar-se, como a total separação do pecado, trazendo em seu bojo bênçãos sem medidas, dadas pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Uma bênção especial de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.